a luz foi criada, o fogo foi descoberto e a lâmpada foi inventada. Qual que é a diferença? Para pensar, porque é sutil isso, né? Criado, descoberto e inventado. Você inventa utilizando coisas que existem. Então, quando a luz foi inventada, alguém pegou tudo que existia, reorganizou, né? A lâmpada, né? Quando a lâmpada foi inventada, alguém pegou o que existia, organizou de uma determinada forma e construiu a lâmpada. Isso é uma invenção. Quando o fogo foi descoberto, você descobre algo que já existe, mas que nunca foi visto antes, ou que nunca foi utilizado antes. Então você descobre. Você cria algo do nada. A criação é algo que vem do nada. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Então você cria algo que vem do nada, né? Isso é uma criação. Claro, você pode extrapolar e falar assim: eu criei um método de trabalho, eu criei uma forma de cozinhar, eu criei... É lógico que essa palavra vai se estender para outras coisas, mas na essência, criação é do nada. Deus foi criado, descoberto ou inventado? Perguntem. Deus foi criado, Deus foi descoberto ou Deus foi inventado? Eu vou te dar a resposta durante a mensagem. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11, diz assim: Deus fez tudo formoso no devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha que coisa linda. Deus fez tudo formoso e no tempo certo. Então Deus, ele é perfeito. Por quê? O que alguém que contrata um serviço deseja? Qual que é o nosso sonho quando eu contrato alguém para prestar um serviço para mim? É qualidade e atendimento do prazo, não é isso? Eu quero que ele faça bem feito, perfeito, e eu quero que ele atenda o prazo comprometido. Muitas vezes, e é muito comum ultimamente, a gente não conseguir isso com os profissionais, né? Às vezes está perfeito, mas entregou com atraso. Às vezes entregou no prazo, mas está com um defeitozinho, não fez bem feito. Às vezes não fez bem feito e nem entregou no prazo, que é o pior, né? Mas Deus não. Deus faz tudo formoso e no seu tempo. E esse versículo é uma chave para a gente entender Deus. Porque logo depois ele diz assim: também pôs a eternidade no coração do ser humano. Essa palavra eternidade, em algumas traduções, você vai encontrar mundo. Poxa, eternidade, mundo, não tem muita ligação a princípio, mas tem tudo a ver, tudo a ver. É uma palavra que vem do original hebraico, olam, isso. E que ela quer, na verdade, introduzir a intenção desse versículo, do que está registrado aqui, é dizer que Deus, de alguma forma, teve a intenção de introduzir no ser humano a sua capacidade de perceber que existe algo a mais do que esse mundo. Não, olha que coisa linda e importante. Quando diz assim, e pôs a eternidade
eternidade no coração do ser humano, está dizendo o seguinte: o ser humano, um ser que está dependente, influenciado pelo tempo, pelo mundo natural, eu vou dar a ele a condição de perceber algo a mais. Isso é uma coisa dada ao ser humano, não é dada ao animal irracional, não é dada à planta, é dada ao ser humano. A capacidade de perceber que existe mais do que isso que está aqui. Mas eternidade e mundo? Sim, por quê? Porque nós vivemos no mundo. Se nós não percebemos que existe algo a mais do que esse mundo, nós estamos só nesse parêntese temporal. E quando a tradução do hebraico tenta passar essa ideia, tanto faz dizer que te deu ideia, te deu uma sensação, ou te deu uma condição de perceber o eterno, como também dizer para você o seguinte: a percepção de você enxergar o mundo. Porque se você enxerga o mundo, você enxerga que existe algo a mais. Porque você conseguiu fazer a leitura de que existe um mundo. Quando falamos temporal, significa que está dentro do tempo. Quando falamos atemporal, está fora do tempo, ou seja, eterno. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Como assim? Nossa mente, tenta entender isso. 1000 anos, um dia, 1000 anos. Nossa mente terrena, carnal e animal não compreende isso, não compreende. Mas, para Deus, 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos. Por quê? Porque ele está fora do tempo. Ele não está dependente desse fator tempo. Mas é perceptível isso na palavra de Deus? Sim, é muito perceptível. Deus abriu um parêntese do tempo e Deus fechou um parêntese do tempo. Quando a gente pega Gênesis, logo no primeiro versículo, Gênesis capítulo 1, verso 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que coisa interessante, primeiro versículo da Bíblia, no princípio. Princípio já requer a adoção do tempo. Porque quando você fala em princípio, você está dizendo o início de alguma coisa. Tem que ter o tempo. Porque se não tiver tempo, você não tem nem princípio e nem fim. Já no verso 5, fica mais claro ainda quando Deus cria o dia e a noite. Fica mais evidente ainda a presença do tempo em nossas vidas, que diz assim: a luz será dia e as trevas será noite. Então fica mais presente esse fator tempo quando você anda na Bíblia. Agora, ele deixou esse tempo aberto? Não, ele fechou. É linda a palavra de Deus. Quando a gente vai lá em Apocalipse, capítulo 21, verso 6, diz assim: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Olha que coisa impressionante. Em Apocalipse, o último livro da Bíblia, esse versículo ele aparece antes de começar a falar da Nova Jerusalém, porque aí você já volta para o que é eterno. E aí ele diz assim: está feito, está consumado. Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, Ômega a última. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então aqui, Deus fecha o parêntese do tempo. Deus fecha o parêntese do tempo. Deus, isso aqui é lindo. Deus é eterno. O que significa ser eterno? Significa não ter início e não ter fim.
Se nós estamos falando de eternidade, significa não tem início, não tem fim. Então, se eu olho para lá, eu não vejo o início. É como se fosse algo infinito. Eu não vejo. Nossa mente não consegue entender isso, capturar isso. Não consegue sedimentar o que vem a ser isso. É uma coisa que transcende a nossa capacidade. Eu sou engenheiro. A gente estuda na matemática que duas retas paralelas se encontram ou se cruzam no infinito. E isso é provado matematicamente. Eu costumava brincar com meus professores. Isso é porque não tem ninguém que possa ir lá no infinito comprovar, ver se elas estão cruzando mesmo. Mas, teoricamente, por princípios matemáticos, duas retas paralelas se cruzam no infinito. Seria que até a matemática aproxima, mas não é perfeito. A mente nossa entender o que é infinito é difícil, mas imagina, estou olhando para lá, tentando ver o que é o início. E eu não consigo. A nossa mente sempre raciocina assim. Robson veio de onde? Veio da mãe. A mãe dele veio da avó. A avó dele veio da bisavó. A gente sempre vai puxando o que a gente chama de causa. Porque a causa traz uma consequência. Então você diz assim, o homem. Quem criou o homem? Deus. Aí vem uma pergunta, não vem na nossa mente? Na hora. Qual a pergunta? Quem criou Deus? Então, pensar numa coisa que não tem um início, para a mente humana, é algo muito difícil. Da mesma forma, se eu olho para lá, e olho o fim e falo assim, não tem fim. Se eu não tenho início, se eu não tenho fim, isso chama-se eternidade. Deus é eterno. Pastor, e a nossa alma? Eu já ouvi falar que a nossa alma é eterna. Não, a nossa alma não é eterna. O que é isso, pastor? Não, a nossa alma não é eterna. A nossa alma é perpétua. Qual que é a diferença entre ser eterno e ser perpétuo? Eterno não tem início e não tem? Me ajuda. Sim. Perpétuo tem início, mas não tem fim. A sua alma é perpétua. Significa o seguinte, ela não vai deixar de existir, desde que ela tenha sido criada. Então, Deus é quem cria a nossa alma. Ele dá o sopro de vida, ali é uma criação. A partir daí, ela se torna, entre aspas, eterna, porque não tem fim. Mas ela teve início, então ela não é eterna, ela é perpétua. A sua alma, ela não terá fim. Ou ela vai viver o gozo eterno com Jesus. Diga assim, esse sou eu. Ou vai viver ou sofrer eternamente no inferno. Ela é eterna, ela não tem fim, não tem como. A Bíblia fala que vai ter ranger de dentes. Tem gente que pedindo assim, eu quero morrer, e não vai ter como, porque é um sofrimento eterno. A mente nossa também não tem facilidade de entender isso, ou de pensar o que vem a ser isso. Mas é o que está aqui na palavra de Deus. E o nosso corpo? Nosso corpo é perpétuo? Nosso corpo é eterno? Não. O nosso corpo é temporal. Olha que coisa importante. O que significa ser temporal? Significa que ele tem início e tem fim. Então, eterno, não tem início, não tem fim. Perpétuo, tem início, mas não tem fim. Temporal, tem início e tem fim. Nós temos uma vida limitada aqui na Terra. E o nosso corpo, quando chegar no fim, ele voltará para onde ele veio. De onde que ele veio? Do pó da terra. E ele voltará para o pó da terra. Eu vou entrar em mais detalhe na frente, mas como eu comentei essa parte do pó da terra, vale a pena já
seguir uma linha de raciocínio aqui. Deus criou Adão e Eva, não é isso? Adão e Eva foram criados eternos, perpétuos ou temporais? Perpétuos. Quem acha que é perpétuo? Quem acha que é eterno? Quem acha que é temporal? Quem falou perpétuo já entendeu a mensagem. Porque Deus os criou sem uma data para eles morrerem. Sabia que Adão e Eva não tinham perspectiva de uma longevidade definida? Você sabe o que trouxe a longevidade para Adão e Eva? O pecado. O pecado reduziu a expectativa de vida deles, que era eterna. Não existia expectativa de vida. Gênesis, capítulo 3, verso 22 e 24, a 24, diz assim: Então o Senhor Deus disse: O homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar o solo que fora tomado, de que fora tomado. Olha para você ver, você tinha lá o Éden, no Éden você tinha o jardim do Éden. Presta atenção, viu? Estudar a Bíblia tem que ter cuidado com esses detalhes. Você tinha o Éden. No Éden você tinha o jardim do Éden. Jardim do Éden não é o Éden. Aqui é a igreja, aqui é o púlpito da igreja. Então imagina que aqui é o Éden e aqui no púlpito é o jardim do Éden. E lá no jardim do Éden, no centro, tinha o quê? A árvore da vida. E lá no jardim do Éden também tinha uma outra coisa que era o quê? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus pega de uma terra, qual terra? Do jardim do Éden ou de fora do jardim do Éden? Pô, pastor, tem esse detalhe na Bíblia? Tem esse detalhe na Bíblia. Claro que a gente tem que estudar, mas tem esse detalhe na Bíblia. Porque olha o que esse versículo diz. Os lançou fora do jardim do Éden. O que é lançar fora? Tirar do jardim do Éden para fora, para outro lugar. Para lavrar o solo de que fora tomado. Então, Adão e Eva foi tomado do solo do jardim do Éden ou do solo fora do jardim do Éden? Fora do jardim do Éden. Eles foram lançados para fora para lavrar o solo do qual foram tomados. Isso tem importância, pastor? Muita. Muita. Primeiro, para a gente ver as evidências no mundo natural disso que aconteceu. Tem muita gente que acha que isso é historinha, de carochinha. Mas hoje, na região da Mesopotâmia, ali perto ali do Iraque, Síria, você tem 2 rios lá que estão citados como rios do Éden, que é o Tigre e o Eufrates. Mas interessante que foram citados outros rios que não estão lá. Então a gente pode inferir, isso não está claro, mas a gente pode inferir que uma parte ficou e uma parte não ficou. Adão e Eva, isso é o pastor Rolf está falando, Adão e Eva não foram expulsos do jardim do Éden. Oh, desculpa, isso eu até li para você, né? Aí fica pesado demais, né? Adão e Eva não foram expulsos do Éden,
Adão e Eva foram expulsos de onde? Do jardim do Éden. Do jardim do Éden. O Éden ainda está aqui, que é a região lá do rio Tigre, do rio Eufrates, e é onde eles foram lançados para lavrar a terra do qual eles foram retirados. É isso que está na Bíblia. Eu li para vocês, não li? Pastor, mas faz alguma diferença? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Primeiro, muita gente diz, e já me fizeram essa pergunta, por que Adão já não comeu da vida e já ficou imortal? Né? Já passou esse pensamento na sua cabeça? A árvore da vida estava lá, por que ele não comeu da árvore da vida e ficou imortal? Eu estou num jardim, no centro, não é escondido num cantinho, atrás de uma bananeira, nada não. É no centro, tem o quê? A árvore da vida. Como assim não comer? Adão e Eva comiam da árvore da vida. Que a árvore da vida é exatamente o que mantinha a comunhão deles com Deus. A árvore da vida é que mantinha Adão e Eva vivos. Porque é o símbolo, hoje, qual é o símbolo da árvore da vida? Quem é a árvore da vida hoje? Jesus. Aquele que está em mim. E aí, é estar em mim. É uma relação. Enquanto eles tinham acesso à árvore da vida, eles não tinham como morrer, porque estava com eles a vida. No momento em que eles comeram da árvore onde tinha o fruto, né, do conhecimento do bem e do mal, aí Deus falou assim, olha, pecaram, porque a primeira coisa foi desobediência, e por pecarem, eu agora tenho que tirá-los daqui, porque senão eles vão viver numa natureza pecaminosa eternamente. O homem só perdeu 80% da sua longevidade com esse pecado de Adão e Eva. Antecipei uma coisa aqui, deixa eu voltar. Não perdeu 80%. Esse primeiro pecado, na verdade, é incalculável. Porque você está falando de uma vida infinita para alguma coisa em torno de 900 anos de idade, que é o que viveram, né? Noé viveu 950 anos. O avô dele, quem era avô de Noé? Matusalém, viveu 936 anos. 936 anos. E o próprio Adão, que viveu 930 anos. E aí você pensa assim, como que eu vou calcular isso? Ele tinha uma vida infinita, passou a viver 900 anos. Na matemática isso dá infinito. Infinito sobre qualquer coisa dá infinito. Então não dá para calcular. Mas no segundo momento, nós vamos ver aqui, aí já dá para calcular tranquilo, que foi quando teve o dilúvio. Porque Adão viveu 930 anos, Noé viveu 950 anos, Matusalém, que era avô de Noé, filho de Enoque que não morreu, né? Enoque foi transladado, Enoque era bisavô de Noé. Matusalém viveu 969, né, que eu falei? 969 anos, né? E até você deve lembrar aquelas formas figurativas, né, que a gente costuma usar. Você, fulano é mais velho que Matusalém. Fulano nasceu antes de Matusalém. Isso é da minha idade, né? Acho que os jovens hoje não usam isso. A gente usava muito isso, né? Pastor Luiz ali balançou a cabeça, porque é do time. Mas a gente falava muito isso. Nossa, fulano é mais velho que Matusalém. Por quê? Porque Matusalém é a longevidade maior que tem registrada na Bíblia. Não tem ninguém mais velho do que Matusalém, 969 anos.
969 anos. E aí Noé, que viveu os 950, quando tinha 600 anos, veio uma coisa inusitada. Sabe o que chegou na terra que nunca tinha chegado antes? Quando Noé tinha 600 anos de idade? Chuva. Que é isso, pastor? Primeira vez que choveu na terra? Sim. Sabia que o dilúvio foi a primeira chuva que houve na terra? Não tem registro de chuva. Pra você ter ideia, Gênesis capítulo 2, versos 5 a 6 diz assim: porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face do solo. Então, as plantas viviam por conta de um vapor que subia da terra. Não existia chuva. Gênesis capítulo 7, versos 11 e 12, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, quantos anos Noé tinha? 600. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Aqui se romperam, né, que realmente tem tradução que fala claramente assim, que algo que ainda não tinha sido visto. Agora, por que veio o dilúvio? Qual foi o motivo que Deus, né, fez com que a humanidade praticamente desse um reset? O que é um reset? Você começar de novo, né? Um restart, né? Sabe quando você está com um problema no computador, você desliga ele todo e liga de novo? Você deu um reset, um restart. Você iniciou novamente. Deus tinha feito um plano com Adão e Eva. E pelo jeito, a coisa não andou bem. Porque o povo começou a pecar, a desobedecer a Deus, e a iniquidade se multiplicou. E por conta disso, o que Deus fez? Enviou o dilúvio e salvou praticamente uma família, né? Que é a família de Noé, Noé e seus filhos. E Noé é um novo Adão, né? Porque começa tudo de novo. E aí, voltando àquele raciocínio aqui do tempo interferir na vida, né? na nossa vida, e o quanto o homem perdeu da longevidade. Primeiro era eterno, ficou com 900 anos. Sabe o que aconteceu depois do dilúvio? A idade média de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, né? Foram ali na faixa de 180. 180, 175. Jacó já viveu um pouco menos, quase 150, 147 anos, alguma coisa assim. Mas foi na faixa aí de 180. 900 para 180, perderam 80% da longevidade. A eternidade para 900 perdeu por conta de pecado. 900 para 180 perdeu por conta de pecado. E a Bíblia segue, ela não para aqui. Gênesis capítulo 6, verso 3 diz assim: então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Nós estávamos ali no gabinete agora, começamos a conversar lá sobre alguma coisa, e começamos a falar de 120 anos, um pastor falou que quer viver 120. Foi o pastor Carlos? Pastor Carlos, eu quero viver 120 anos. Eu falei, pastor, está na Bíblia, até vai fazer parte da minha mensagem, a gente começou até a brincar ali. 120 anos está escrito na Bíblia. Aí eu te pergunto, mas está escrito em Gênesis. Gênesis 6, 3. E aí você começa a ver aquelas confusões que o pessoal gosta de fazer, das contradições da Bíblia, né?
as possíveis contradições, porque se Adão, né, e a sua geração passou de Gênesis, né, porque Gênesis é o início de tudo. Então, quando você vê a história de Abraão, Isaac, Jacó, já está em Gênesis mais lá para frente, né? Já passou desse capítulo 6. Como é que lá atrás você fala de 120 anos? Mais uma vez, a gente tem que estudar. Quem escreveu Gênesis? Você sabe, às vezes você não lembra, mas você sabe. Porque foi todo o Pentateuco, 5 primeiros livros da Bíblia, né? Todo o Pentateuco foi escrito por Moisés. Né? Todos os historiadores, o que busca, tal, sabe o seguinte, Moisés que escreveu. E quando Moisés escreveu, sabe qual que era a idade média que se vivia na época de Moisés? Não sei se eu anotei de Moisés aqui. Acho que eu não anotei, não. Mas era isso. Moisés morreu também mais ou menos com essa idade. Ou seja, 120 anos. Então, você imagina, Moisés escrevendo a Bíblia, você imagina ele nessa época dele falando assim, e a idade, né, o homem será de 900 anos. Não, claro que a gente tem que considerar esses fatores. Mas veja, começou com o eterno, 900, por conta do pecado, né, de Adão, 180 por conta da iniquidade que o povo vinha cometendo durante esse período, e depois 120, e mais para frente, cai para 70, 80, que é o que é hoje. Salmos 90, 10. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado. Olha para você ver, ainda chama o seguinte, é 70, 80, mas 80 já é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Olha, quem escreveu Salmos 90? O livro de Salmos, ele não foi escrito por um único, né, personagem. Ele é uma coletânea de vários escritores, né? Você tem Salmo de Davi, né? Você tem Salmo de várias pessoas, mas Salmo 90 é atribuído a Moisés. Então, o próprio Moisés também escreveu. Tem até algumas traduções, igual a Nova Almeida atualizada, que colocam um título lá, Oração de Moisés, Homem de Deus. Então você vê o seguinte, que nos Salmos, que já mira um pouco o futuro, porque tem muita coisa no Velho Testamento que Deus colocou inspirando, né, quase como uma profecia, né? Já mirava muito o futuro, que fala de 70, 80 anos. E ainda fala que, neste caso, ou seja, 70 é tranquilo. Ou 80, e nesse caso, é enfado, canseira. Ou seja, querer passar disso demais, hoje é complicado. E aí você pensa, você vê que Deus penalizou, Deus castigou a humanidade por conta do pecado. É uma forma de enxergar isso, mas não necessariamente isso é um castigo. Porque do lado de Deus, e a Bíblia fala sobre isso, tem também a preocupação de onde que nós vamos chegar? Se com o livre-arbítrio que eu dei para o ser humano, ao invés dele buscar comunhão comigo, ao invés dele buscar estar fazendo a minha vontade, comendo da árvore da vida, ele está procurando atender a carne, buscando o lado pecaminoso, onde nós vamos parar? Para o bem dele, eu vou reduzir esse tempo.
Deus não reduziu o nosso tempo para nos castigar. Deus reduziu o nosso tempo porque se Ele não reduzisse, ninguém conseguiria alcançar a coroa. Se o tempo não fosse abreviado, nenhum se salvaria. Nenhum. Para você sentir isso bem, eu vou falar a mesma frase que eu brinquei com os pastores lá, que eles arrepiaram. Será que eu falo, pastor? Imagina, só imagina Lula vivendo 950 anos. Só imagina, só para você sentir isso que eu estou querendo dizer. Você imagina. Deus, Ele olhou e falou assim, não dá, vamos reduzir, porque senão não vai sobrar ninguém. Então você veja que foi por amor. Nós, mais assim, de cabelo branquinho, a gente olha para trás e vê que o tempo passou rápido demais. Mas a gente tem muita história para falar, de muita luta, né? Quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, quem tem saúde, quem não tem saúde, quem é bonito, quem é feio, quem é inteligente, quem é mais limitado. Qualquer um de nós que olha para trás, a gente tem uma história de lutas para contar. Não é fácil, a vida não é fácil. Não é fácil. Há quem diga que se pudesse escolher, não nasceria. Porque se você pudesse olhar um retrato, né, das coisas do mundo que estão acontecendo, que podem acontecer, tem perfis de pessoas que preferiam não ter nascido. Porque tem coisa boa, claro que tem, mas algumas coisas são tão terríveis que às vezes as pessoas preferiam não estar participando disso. E às vezes quando a gente acha que aquilo é muito terrível, você olha para o lado, aí que você vê, você olha, isso não é nada, tem uma coisa muito mais terrível. Mas o fato é que o tempo passou a fazer parte e interferir na vida do ser humano. Porque Deus colocou o homem dentro desse parênteses, para um propósito dele. É um plano, que muito da nossa mente não pode alcançar, mas é um plano. Se você vai fazer um bolo, e lá em casa é o tempo todo apitando um reloginho lá, porque a Valdeane é craque no bolo, né? Tanto de bolo que ela faz o tempo todo, e o pessoal que conhece, é o tempo todo apita isso, tem que ver o bolo da pita, isso. Agora, a última semana foi pão, né? Foi pão. Você quer um sinal de milagre? Milagre. É olhar para mim e não está muito gordo. Porque lá em casa, com o tanto de pão e bolo que sai, entendeu? Ainda estou conseguindo manter mais ou menos, isso é milagre. Mas está lá, o tempo. Por quê? Porque se passa, queima. Se você tira antes, está cru. Você depende do tempo. Deus depende do tempo? Deus não depende do tempo. Deus não depende, é interessante isso. Se você está numa prova, pessoal aí de vestibular, o tempo é fundamental. E olha que coisa interessante. No caso do vestibular, o tempo é inimigo. Olha que coisa interessante. No caso de prova, de algum teste, o tempo é inimigo. Um futebol, você precisa buscar um resultado, o tempo está passando, vai te causando um sentimento ruim, porque você está cada vez com menos chance. O tempo é inimigo. Já uma pessoa que está tomando um medicamento, e o médico diz assim, calma, isso não sara com um mês, isso precisa ir de 2, 3 meses. O tempo é o quê? É amigo. Quanto mais passar, melhor vai ficar. Muitas vezes o tempo é seu amigo. Muitas vezes o tempo é seu inimigo. Na idade, tem um período em que ele é amigo, tem uma hora que já vira inimigo, né? Já começa a ser o que ele fala ali, né? Canseira, né?
Já começa a ter um punhado de probleminha. Mas o fato é que o tempo passou a ser parte do nosso mundo. Voltando em Eclesiastes 3:11, porque nós paramos ainda na metade do versículo lá, né? Na parte da eternidade. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, ou seja, essa percepção do tempo, do eterno e do limite no tempo. Sem que esse possa descobrir. Tem muita coisa que está oculta. Tem muita coisa que está escondida. Sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Olha que coisa impressionante. Sem que esse possa descobrir. Então está coberto. E pastor, então vamos correr atrás para descobrir? Não, porque Deus fez de forma que você não possa descobrir. Ou você é mais inteligente que Deus? Mas eu quero descobrir quem é Deus, de onde Ele veio, quem criou. Eu já posso te adiantar, você não vai descobrir, porque está escrito, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Se você busca na Bíblia, na teologia, você pega, por exemplo, Salmo 92, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, eu sou Deus. Então, teologicamente, Deus é Deus. O que ele mandou Moisés falar com o pessoal lá? Quem eu sou? Diga que eu sou. Eu sou. Eu acho, inclusive, que falta palavras no nosso vocabulário para conseguir interpretar algo que é eterno. Se Deus tentar ensinar, não vai adiantar, porque é uma linguagem que nós não vamos entender. Se eu quiser ensinar uma criança de 5 anos, que está começando lá, 7 anos, está começando lá no jardim, não sei, integral tripla, eu não vou conseguir. Ela não tem capacidade para alcançar o que eu aprendi na engenharia. É muito, a mente dela não alcança. Se Deus tivesse que nos ensinar de onde Ele veio, ou quem Ele veio, se Ele veio, o que é, eu sempre fui, o eterno, infinito, não haveria vocabulário para isso. Agora, os filósofos correm atrás disso. Aristóteles e Tomás de Aquino, eles foram, como filósofos, e todo filósofo busca essa grande questão, como começou tudo. E é interessante que eles chegam ao seguinte: tudo tem uma causa. Porque no mundo é isso, o princípio é esse, tudo tem uma causa. Por causa disso eu tenho a consequência. Outro princípio deles: nenhuma causa tem causa infinita. Não existe uma sequência de causas infinitas. Ok? Então, primeira coisa, tudo tem uma causa. Não pode haver uma regressão infinita de causas. Então, eu não posso isso infinitamente. Eu tenho que ter uma hora que eu tenho que parar. Princípios filosóficos. Deve existir uma primeira causa sem origem. Olha que iniciou essa causa. Então, olha aonde a mente vai. E é um raciocínio lógico. As coisas têm que ter uma causa. Eu não posso ter uma regressão infinita, porque isso transcende o natural. Então, alguma deve ter sido causada sem causa nenhuma, que aí eles chamam de primeiro motor ou causa não causada. Aí sabe o que o pessoal fala? Que é Deus. O que é uma causa não causada? É Deus. Deus não foi criado. Deus é. Deus é. Ele não foi criado. E eles chamam isso de primeiro motor ou causa não causada. Pastor, mas
E aí? Você falou que ia explicar isso, como entender isso. Tem agora o segredo. Qual o segredo para você entender ou acreditar nesse Deus? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Só tem uma forma de você aceitar Deus. Se você quiser provar, você não vai conseguir. Se você quiser explicar, você não vai conseguir. Você tem que acreditar. Ah, mas é acreditar de uma forma irresponsável, de uma forma cega, Não. Porque fé, ela não contradiz a razão. Ela transcende a razão. Uma coisa é quando você contradiz a razão. Isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Outra coisa é quando você transcende a razão, ou seja, você não para só na razão, mas você sabe que existe algo mais, que é essa sensação da eternidade que Deus colocou em nós. Então, se eu subo num prédio e resolvo pular de ponta, porque eu tenho fé que eu não vou morrer, isso não é fé, isso é ignorância. Se eu pego e subo as escadarias de algum lugar e sangro meus joelhos porque eu acho que aquilo vai me curar, isso não é fé, isso é ignorância. Mas quando eu tenho uma base, um relacionamento com Deus, e aí eu estou numa terra com minha família, e Deus fala assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E aí, eu tenho comunhão com Deus. E aquela certeza vem dentro de mim de que é para fazer isso. Eu não sei explicar, mas eu tenho certeza que é para fazer isso. E aí eu saio de um lugar que eu estou e vou para um lugar que eu não sei aonde que é. Você imagina isso? Está na Bíblia, né? Você imagina isso? Vou para um lugar que eu não sei onde é. E Abraão estava saindo de onde? Estava saindo da região da Mesopotâmia para onde era a terra prometida, Canaã. E ali estabelece uma nação, porque é a promessa de Deus. Isso é fé. Quando Deus fala assim: Noé, faz um barco, porque vão cair águas. Eu nem sei se na Bíblia, acho que não fala vai chover, porque não existia chuva. Vai cair água aí, e precisa de um barco. Você imagina num momento, num lugar, numa região em que nunca choveu, pastora, e alguém manda você fazer um barco. E aí você não explica isso, você não explica, você simplesmente obedece. Sabe por quê? Porque ele comia da árvore da vida, porque ele tinha comunhão com Deus, e aquela certeza ele tinha no coração que era para fazer aquilo. E aí ele constrói um barco, faz conforme Deus falou, e isso salva a vida dele e da humanidade. Isso é fé. Você não tomar um remédio, estando você doente e o médico ter recomendado, isso não é fé. Isso é irresponsabilidade. Não, olha, a fé ela não é uma licença para você agir de forma irresponsável. Grave essa frase. A fé não é uma licença
para você agir de forma irresponsável. Mais do que nunca nós estamos precisando entender isso, porque as pessoas estão tomando rumos e muitas vezes até escandalizando o Evangelho, porque estão confundindo fé com desejo. Uma coisa é o que eu desejo, e aí eu começo a fazer como se aquilo fosse coisas, de Deus, não tem limite. Outro dia me mandaram um vídeo, tem um colega que gosta muito de fazer algumas provocações, sabe que eu sou pastor, me mandou um vídeo do crente aranha, um negócio assim, crente aranha, no meio do culto, pulou numa pilastra dessa e começou a subir na pilastra. Oi? Pica-pau? E aí, chegou para mim, acho que é um negócio de aranha, não sei, acho que é pica-pau, então é isso, eu estou confundindo. Eu sei que ele me mandou, eu assisti, eu falei com ele assim, olha, mais uns 3 minutos ele ia ter um filho com essa pilastra, pela forma que ele estava na pilastra, assim e tal. Eu posso te garantir, para que Deus vai fazer coisa desse tipo? Eu acredito em mundo espiritual, cansei de expulsar demônio, cansei de falar em língua, cansei de orar por pessoas caírem, não tem nada contra, não. Não tem nada contra. Deus age, e Deus não age só da forma que a gente, coloca ali, mas temos que também ter um certo cuidado com os exageros, com os absurdos, sabe? Com as coisas que você vê assim, não me parece razoável. Por quê? Porque a fé não contradiz a razão, ela transcende. É o que eu falei. Se eu falar com você assim, eu acredito que Jonas foi engolido por um grande peixe. Fala amém. Você tem fé. Se você falar para mim assim, eu acreditaria até que Jonas teria engolido o grande peixe. Eu falo assim, não, aí eu tenho que ter cuidado. Porque aí você já contradisse a razão. Porque não cabe fisicamente. O pastor brinca até com isso, fala assim, se tivesse escrito na Bíblia o contrário, eu acreditaria. Porque ele quer chamar a atenção para a sua fé. Se está na Bíblia, eu acredito, eu também. Se estivesse na Bíblia, eu acreditaria. Mas eu posso te garantir o seguinte, não estará na Bíblia isso. Sabe por quê? Porque contradiz a razão. E em nenhum momento a Bíblia contradiz a razão. Porque Deus é justo. Deus é justo. Deus faz as coisas com justiça. Ele não faz as coisas tipo assim, vou colocar um elefante dentro da geladeira. Não, porque não cabe. Mas ele fez o mar ficar, as águas ficarem vermelhas. Ok, isso não contradiz razão. Tem gente até que tenta justificar isso de forma física. Mas ele abriu o mar, também não contradiz a razão. Não contradiz, fisicamente é tudo aceitável. Com uma mão de poder, com uma manifestação, é aceitável. Mas ele nunca pôs 140 crianças num ventre de uma mulher. Porque contradiz a razão. E ela estava grávida de 140 crianças. Não, e não vai ter isso. Sabe por quê? Contradiz a razão. Porque não cabe. Então, Deus é eterno. Deus é eterno. E Deus não deixou que nós tivéssemos acesso a tudo, mas fez questão que nós tivéssemos acesso a uma parte. Porque Ele, a Bíblia diz, colocou a eternidade no coração do ser humano. Essa sensação que nós temos e que muitas vezes nos dá certeza de que estamos no caminho certo, que a gente às vezes não sabe explicar, mas a gente sabe viver. Então Deus não se explica, Deus se vive.
A pessoa muitas vezes não estuda para uma prova e vai na fé que Deus vai ajudar. Deixa eu te alertar, isso não é fé. Isso é irresponsabilidade. A pessoa pega um caminhão que está apresentando uma falha no freio, mas ele é muito de Deus. Então ele pega a estrada, porque Deus vai livrá-lo do mal. Isto não é fé, isso é irresponsabilidade. O livramento foi Deus já ter te mostrado que estava com problema no freio antes de acontecer. Assim também, se um líder cristão toma atitudes como essa do pica-pau, né? Isso não é fé. Isso é irresponsabilidade. Todos os heróis da fé, Hebreus 11:2 fala, pois foi por meio da fé, porque está falando da fé, Hebreus 11:1, né? Aí vem o Hebreus 11:2, foi por meio dela, ou seja, foi por meio da fé, que os antigos receberam um bom testemunho, ou seja, que eles foram aprovados. Só tem uma forma de ser aprovado por Deus, pela fé. Se você quiser ficar explicando muito Deus, ou as coisas que não são explicáveis, você vai perder seu tempo. Porque Deus fez para que nós tivéssemos que usar a fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas a prova das que se não veem. E essa conexão entre nós e Deus, para a gente entender um pouco disso que transcende o natural, só é possível através da fé. Então, respondendo à pergunta, Deus foi criado, Deus foi descoberto ou Deus foi inventado? Deus foi. Deus é. Deus será. Transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei.